Bem-vindos todos ao dia 65 deste lindíssimo e maravilhoso programa DAR. Como já sabem, terminamos com o programa de Festival de Sucos e agora seguimos com a nova etapa de alimentos vivos. Mas vamos com vocês até o dia 70, porque temos muitíssimos temas para dar e queremos fazê-los saber de algumas coisas muito interessantes. No dia 70 será um banquete e uma festa para nós, já que poderemos compartilhar com todos nossos amigos a nova forma de comer isto, que é a comida e os alimentos vivos, da maneira natural que nosso Deus deixou para nós, prontos para comer. E a vitória de ter terminado com êxito este festival? Mas é claro, e festejar a vitória. Assim que, como você está, Christian? Muito bem, muito contente, com muita vontade de compartilhar o que temos hoje em especial, que realmente é importante. Que bom! Como você se sente agora que já está comendo saladas e já pode comer algumas coisas como essas? Me sinto muito bem. Estamos comendo pouco realmente, porque realmente nos saciamos rapidamente, assim que, mas me sinto muito bem, muito contente. Que bom. Hoje tivemos algo muito especial. Sim, hoje tivemos realmente duas comidas muito especiais. Em seguida vamos compartilhar 2 receitas. Mas antes disso, vamos compartilhar alguns testemunhos. Vamos ler 2 testemunhos hoje e agradecemos a todos pelo apoio e agradecemos todos por seus agradecimentos, agradecemos por seu carinho e por apoiar-nos em cada momento e em cada programa que estamos fazendo. Eu vou compartilhar o testemunho de Eli, que é de Argentina, de Córdoba. E seu testemunho diz assim: Olá, tesouros! Aqui, por fim, lhes enviamos as fotos do antes e depois de nosso festival de sucos. Foi todo um desafio para nós. E mais para mim, pelo fato de que sou viciada na comida. E não havia podido deixar os vícios do queijo e do ovo, quando me fiz vegetariana com LVE, La Verdade Eterna. Já o fato de ser vegetariana era uma terrível conquista, apesar de ter sido adventista. E saber que isso era o correto. Imaginem que deixar minhas drogas de comida cozida, meu queijo, ovo, impossível. Só para o Todo-Poderoso seria realidade. Antes de saber do programa DAR, estive pensando que tinha que baixar de peso, mas sempre para mim foi muito difícil. Quando me apresentaram, disse, esta é minha oportunidade, mas poderei? Realmente poderei? Não. Esse foi meu pensamento, então. Disse, farei cada toma e cada dia passo a passo. Eu sou mais débil e com meu esposo decidimos que ainda que difícil faríamos para Yeshua, de que ele estava dirigindo-nos nisto. E esta era uma das provas mais que o povo de Deus tinha que suportar. O Deus pança. O Deus pança. Ademais, que se nosso corpo estivesse relaxado, estaríamos com maior capacidade de entender as coisas e propósitos espirituais. Assim que começamos, tivemos tentações, altos e baixos, ainda a ponto de que eu deixava no dia 40. Mas Yeshua nos susteve. Louvado seja seu nome. Bom, lhes conto os resultados. José emagreceu 11 quilos, se sentiu fraco por um tempo, se foi sua caspa, e eu emagreci 8 e 9 quilos. Na última foto estava mais pesada.
Minha pele se hidratou. Os enemas se fizeram meus amigos. Meu cabelo mais brilhante. Minha mente está mais ágil e com uma motricidade fina, mais definida. Estamos muito bem e todo mundo se pergunta por quê. Oportunidade de testificar. Escrevi novas metas. Entre elas, poder conseguir o desidratador e demais que pensei que poderia trazer dos Estados Unidos, mas se vê que não. É muito caro aqui. Desde já, muito agradecida a toda a família por tudo. Nos ajudaram e acompanharam um montão. Que Yeshua os bendiga amplamente. Queremos muito vocês, José, Eli e Micaías. Muito bem, felicitações para toda a nossa família em Córdoba. Assim que enviamos desde aqui um abraço, uma saudação muito grande por ter logrado finalizar este plano maravilhoso. E felicitações. Quando alguém crê que não pode, realmente o Senhor te dá os meios e te dá a força de vontade para seguir avançando e quebrar o vício à comida má. Exato. Assim que felicitações, um aplauso de toda a verdade eterna para vocês. Um carinho muito grande para todos eles. Obrigado por compartilhar teu testemunho. Eu vou ler um aqui de meu amigo e meu irmão Lucas Ramos, que vive em Arkansas. Diz: irmãos, quero felicitá-los porque chegaram ao dia 60. Obrigado, você também, felicitações. Valentes de la verdade eterna de Yeshua HaMashiach, bênçãos e adiante, valentes. Quero dizer-lhes que estou muito contente, porque estou no dia 62 e até aqui chego. 62 dias de suco. Amanhã como as ameixas e estou muito feliz porque meu filho de 11 anos, Ruben, está no dia 12 do Festival de Sucos. Que bom! Felicitações, Ruben! E meu filho de 8 anos está no dia 6 do Festival de Sucos. Felicitações, que crianças valentes! Por isso estou muito feliz. Esse presente é o maior que estão me dando. A mim como pai, o testemunho é muito efetivo de nós como pais. Preguemos com o nosso testemunho aos nossos filhos e ao mundo. E Yeshua disse, e será pregado este evangelho por testemunho e então virá o fim. Adiante, irmãos, cumpramos com a profecia. Falta muito pouco tempo. Obrigado, irmão Christian, irmã Leslie, por seu trabalho, por animar-nos a executar este programa maravilhoso. Vocês são a guia que Yeshua está usando para guiar seu povo. Ânimo e adiante, irmãos. Os amo muito por seu amor e companhia a nós. Este é o verdadeiro amor ao próximo. Dar. Que bom. Esse é o verdadeiro amor. Muito bom. Já tenho os 2 galões de mel. Quando vá à Califórnia, levo bênçãos. Obrigado porque nos enviou o mel. Obrigado aos irmãos Ricardo e Miguel de Kansas City, que proveram os gastos para o envio, e já temos aqui em nossa casa o mel que nos enviou. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Miguel, por dar os meios para o envio. E muito obrigado, realmente, nosso irmão Lucas, por ter nos enviado este mel tão gostoso, conseguido dos Hamish Bipor, que é mel cru espetacular. Assim que obrigado e obrigado pelo testemunho de nossa felicitações a todos vocês e felicidades por ter chegado de Kansas. Começaram antes, terminaram um pouquinho depois dos 60, acompanhando-nos. Espetacular. Assim, realmente magnífico. Magnífico, valentes. Um abraço à distância a esses valentes e, claro, o testemunho faz efetivo este programa. Assim que bom, temos muito mais testemunhos para ler, mas vamos deixar para os demais dias. Realmente nem vai alcançar os dias, porque há uma quantidade de testemunhos. Sim. Há uma quantidade de testemunhos. Deixa eu marcar aqui as folhas. Ok, isto vai aí. Muito bem, hoje estamos tomando leite de hemp seed, ou cânhamo, se diz em espanhol. Cânhamo ou hemp seed. O que é o cânhamo ou hemp seed? Hoje vamos descobrir algo maravilhoso. Vamos provar. Ainda que eu já provei, é muito gostoso. Saúde. Que gostoso que ficou. Aqui estar mexendo porque senão se assenta, porque a proteína e tudo isso.
Muito bem. Hoje vamos falar de um só superfood. Um superfood do qual fomos enganados por muito tempo. Como sempre, Babilônia retira o que é bom, cataloga como queira e substitui por porcaria. E desde crianças, fomos enganados e o mundo foi enganado por algo que é realmente maravilhoso. E bom, o que é o hemp ou o cânhamo? Vou dizer com o nome que sim vai reconhecer. Maconha. Sim, exatamente, esse nome, maconha ou cannabis sativa. Oh, claro, quando se diz maconha, logo fica de cabelo em pé e porque diz, isso é um produto do diabo, é um produto que o único que faz é matar pessoas e drogar as pessoas que deveriam erradicar, que é a planta de Satanás e 10 mil coisas que podemos pensar, algo mal, terrível, a maconha. E bom, tenho que te dizer tudo o contrário. O maravilhoso que é, mas tem que me escutar todo este programa. Tenho muitíssima informação que vou ler, fui recompilando e realmente é espetacular. Conheço bastante sobre o tema, mas quero ser ordenado, por isso estarei lendo a informação para não pular nada. Há histórias no meio, há muitas coisas. Te conto, por exemplo, uma anedota. Estando para a festa de cabanas do ano passado, uma irmã estava discutindo com outra irmã aqui em minha casa de que não todas as plantas são boas e disse uma, por exemplo, quem sabe quem disse isso vai se rir. Uma delas disse, aí tem a maconha, essa planta não serve para nada. Disse, é totalmente má. Vê? Fez Deus essa planta? Então, nesse momento, eu escuto essa conversa, não estavam falando comigo, me dirijo ao refrigerador, tiro um produto, me dirijo à irmã e digo, tenho que te contradizer nisto. Veja, isto é maconha, e isto não é maconha com o aditivo ou a substância que faz drogar as pessoas. É uma das melhores comidas do planeta, que poderia ser a solução mundial da fome, do papel, do plástico, da construção de casas, do campo, da comida para animais, de tudo, para a roupa, de tudo o conhecido. Está a solução na maconha. Mas, justamente, a nova ordem mundial, porque não queria uma solução, começou a utilizar os produtos fósseis, como o petróleo e todos os demais, e a soja, e toda essa porcaria, substituindo, e o algodão, substituindo um produto que é realmente maravilhoso. O que é o hemp, cânhamo, cannabis ou maconha? Cânhamo, ou cânhamo industrial, é o nome que recebem as variedades da planta cannabis sativa. Esse é o nome, cannabis sativa. E é o nome da fibra que sustém dela, que, dentre outros usos, tem usos têxteis. A cannabis sativa, cânhamo ou maconha, é uma espécie herbácea da família Cannabiaceae, com propriedades psicoativas. Tem uma propriedade psicoativa? E vamos estudar onde? É uma planta anual originária das cordilheiras do Himalaia, Ásia. Os seres humanos cultivam esta planta no transcurso da história como fonte de fibra têxtil, óleos de sementes e como alimentos. No caso das variedades sem conteúdo de THC, aí está o segredo. Há uma variedade que não tem THC. Se é utilizado durante milênios a planta como uma medicina, com registros escritos que datam dos anos 2737 a.C., como droga e como uma ferramenta espiritual. Sua fibra tem usos variados, incluindo a manufatura de vestidos, cordas, roupa e papel. O óleo de suas sementes se pode usar como comestível ou como combustível. Maconha é um termo genérico empregado para denominar aos capulhos desta planta, que são seu órgão reprodutivo feminino, e o haxixe, sua resina.
glândulas de resina da flor que contém as concentrações mais altas do THC. O que é o THC? É o tetrahidrocannabinol. Tetrahidrocannabinol é a droga a qual as pessoas que utilizam este produto para fumar se obtêm justamente das flores da planta feminina. Disso obtém, mas não de qualquer cannabis sativa, senão eles vão selecionando a maior concentração de THC, que é o tetrahidrocannabinol, vão concentrando e vão dirigindo as espécies e levam a uma concentração para somente obter esse produto. Mas acontece que o restante da planta é realmente algo fenomenal. Não somente existe a flor da planta, senão existe toda a planta. Devido suas propriedades psicoativas, é uma das poucas plantas cujo cultivo se proibiu ou restringiu em muitos países, como por exemplo aqui nos Estados Unidos. Mas agora, eu sei que por aí você está chocado, como o Christian está apresentando a maconha, algo mal. E aqui mais, aqui eu estou tomando leite de maconha. Leite de maconha, saúde para todos? Que gostoso. Bom, falando de leite de maconha, vou fazer um espaço aqui e vejamos a receita. Antes de seguir com esta história, vejamos a receita. Como fiz este leite de maconha ou, melhor dito, cânhamo, para que não soe tão mal. Leite de cânhamo. Vejamos a receita. Olá! Hoje vou te ensinar a fazer um leite de um superfood. O superfood se chama hemp seed, ou cânhamo em espanhol. Bom, aqui tenho com a semente inteira. Não está a semente descascada. Assim que quando temos e conseguimos a semente inteira, o que fazemos é colocar de molho. Colocamos na água por 8 horas ou toda a noite. Colocamos água e deixamos que a semente se ative. Então, depois de 8 horas, viemos e coamos. É o procedimento igual ao do leite do alpiste. Igualzinho ao leite de alpiste. Muito bem. Vamos colocar no liquidificador. Perfeito. Estas são 2 xícaras que tenho. A relação será 1 xícara por 4 xícaras de água. Aqui tenho 2 xícaras, assim que vamos colocar 8 xícaras de água. Aqui tenho minhas primeiras 4 xícaras. E com isto de água, vamos começar a moer. Vamos ver? Bom, com essas 4, vamos começar a moer e restam outras 4 xícaras mais para depois que vou agregar. Porque é para cada xícara de cânhamo, 4 xícaras de água para fazer o leite. Se agrega um pouquinho de sal, um pouquinho apenas, assim, um pouquinho de sal. E vamos colocar de baunilha 100% pura, umas gotinhas também ao leite, umas gotinhas. Aí está. Umas poucas gotinhas. Também se pode colocar canela se deseja, não? E isto vamos liquidificar. Muito bem. Uma vez que liquidificamos, vamos coar exatamente o mesmo procedimento que fazemos para o leite de alpiste. Começamos a usar a água que temos que agregar para limpar um pouquinho o liquidificador. Para tirar tudo o que possamos do restante que ficou. E agora vamos coá-lo.
com paciência. É como que estamos ordenhando o hemp, ordenhando o cárdamo, cânhamo. Quando não sai mais e fica bem duro, então vou agregar igual o que fazemos com o alpiste. Aí não sai mais, vou colocar o restante da água aqui dentro. Vou tirar o último que fica. Muito bem, muito bem. Isto vai parar depois as plantas. E aqui temos este leite delicioso que vou provar. Recorde, 1 xícara para 4 xícaras de água. Eu fiz 2 xícaras para 8 xícaras de água. Vamos ver como ficou este leite. Vejam este leite, cheio de enzimas, cheio dos as melhores proteínas que necessitamos. Delicioso, delicioso. Tem todos os aminoácidos essenciais que necessitamos. Está carregado de vitaminas, enzimas e realmente isto é um superfood. Veja, prove, Leslie. Que gostoso! Delicioso! Suave! Sim, que gostoso! Leite é um super leite. A isto se pode agregar várias coisas, colocar banana e fazer uma vitamina de banana, o que você queira. Mas isto é realmente algo maravilhoso. Que desfrute! Bom, espetacular esse leite, pode fazer, se você pode conseguir o cânhamo, assim se chama em espanhol, cânhamo, ou aqui nos Estados Unidos se chama hemp, e é absolutamente legal conseguir. Não pode plantar, não pode produzir, mas sim, pode comprar porque vem do Canadá. Pode comprar a semente e fazer em tua casa o leite. Um leite muito bom. Isso está permitido porque antes de que ingresse aos Estados Unidos, se tomam amostras de que não contenham ou tenha menos de uma porcentagem absolutamente mínima de THC, e então assim podem entrar, porque o cânhamo industrial, o cânhamo comum, quase não contém THC, quase não contém nada de THC. Está na flor. Claro, e nem sequer na flor do cânhamo. É somente isso quando cruzam diferentes plantas e vão tirando, vão concentrando. Mas se não quase não tem, e é realmente o que acontece. A planta parece idêntica, absolutamente não há diferença idêntica, pois é a mesma planta, cannabis sativa, mas os seres humanos vão selecionando. É como concentrar o ópio da folha. Exatamente, vão manipulando para que tenha o ópio, para que tenha esse justamente. E então, se fumar algumas variedades, sim, tem algumas variedades vão concentrando e essas, sim, tem bastante concentração, mas o restante não tem concentração. Muito bem. A conspiração contra a maconha. Isto está muito interessante, a história que vou ler. A verdadeira razão pela qual foi proscrita a maconha não tem nada a ver com seus efeitos na mente e no corpo humano, mas bem se trata de uma das maiores conspirações de toda a história.
A maconha não é prejudicial nem à mente nem ao corpo. A maconha tampouco é uma ameaça pública. A maconha é perigosa para as companhias petroleiras. Para isso sim, é muito perigosa. Para as companhias petroleiras, as indústrias químicas, do álcool e tabaco. As grandes empresas com muitos dólares e influência suprimiram a verdade que jaz por trás da maconha. A verdade é que se a maconha fosse utilizada para obter-se dela uma vasta gama de produtos, detonaria uma bomba atômica industrial. Os empresários não foram informados acerca do verdadeiro potencial da maconha. Os mega ricos conspiraram para espargir grandes equívocos acerca de uma planta muito versátil, que, se apropriadamente utilizada por outras pessoas, logo arruinaria suas multimilionárias campanhas. De onde veio a palavra maconha? Nos anos 30, tal palavra foi criada para desilustrar a boa imagem e fenomenal história da planta conhecida como cânhamo, assim que inventaram a palavra maconha para demonizar a planta, para tratar de fazer o público crer que a planta era má. Então inventaram uma palavra, porque se chamava cânhamo sempre, ou hemp, em inglês. Os fatos e referências citados aqui são geralmente verificáveis na Enciclopédia Britânica, fundada em 1768, reputada como a mais prestigiosa fonte de informação no mundo, que foi impressa em papel de maconha durante 150 anos. Todos os livros escolares foram feitos de papel de cânhamo ou maconha até os anos 1880. Interessante. Papel de cânhamo voltou a ser reconsiderado mais adiante porque haviam proibido tanto este produto que passou ao esquecimento, ao esquecimento completo. Terrível como manipulam a mente das pessoas, como dirigem as pessoas. Nos Estados Unidos, foi legal pagar impostos com cânhamo desde 1631 até início do século XIX, assim que poderia ir com o cânhamo mesmo, com a colheita da maconha e pagar os impostos ao governo. Imagine se era legal, super legal. Negar-se a cultivar cânhamo ou maconha nos Estados Unidos durante os séculos 17 e 18 era ilegal. Todo o mundo, como era algo tão importante para a economia, todo mundo tinha que cultivar em sua propriedade. Entre 1663 e 1769, poderia ser-se encarcerado em Virgínia ao negar-se cultivar cânhamo. George Washington, Thomas Jefferson e outros próceres cultivaram cânhamo. Jefferson contrabandeou sementes de cânhamo da China, França, e então trouxe aos Estados Unidos. Assim que os presidentes fundadores todos tinham um cultivo de maconha. Como nos mudaram a história tanto, nos fizeram crer que algo é mal, quando na realidade é a solução do mundo. Vejam o que acaba de dizer, a solução do mundo. Benjamin Franklin foi um dos primeiros papeleiros na América e processou, mas é claro, cânhamo. Também a Guerra de 1812 foi livrada sobre cânhamo. Napoleão quis cortar a exportação de Moscou à Inglaterra. Imagina, tudo de exportação de cânhamo. Durante os séculos, 90% das velas e cordas, ou seja, as velas, de todas as velas, as lonas das velas e as cordas dos navios foram elaboradas com cânhamo. A palavra lona é a palavra holandesa para a maconha. Lona. Lona, assim quando alguém diz a lona, canvas, esse canvas, exatamente, lona. É de lona que vem dura, vem da maconha. Resistente. Não há produto similar. Os barcos na antiguidade, as velas faziam de maconha ou cânhamo, porque é a única fibra que não se apodreceria pelo sol e não se apodreceria pelo sal da água. Claro, super então forte. Resistiria tranquilamente. Veja os usos que tem. Impressionante.
aproximadamente 80% dos têxteis, tecidos, roupas, cortinas, roupas de cama, etc., foi feito de cânhamo até o ano 1820, quando se introduziu a limpadora de algodão. Até o ano 1820, 80% de toda a roupa do mundo era de cânhamo. Maconha. E é tão cômodo usar, porque no verão é fresca e no inverno é quentinha. É realmente impressionante. Similar a de linho? Muito similar a de linho. É tão espetacular, espetacular. E ainda por cima não se rasga e aguenta e não rasga. Não convém a eles. Bom, para que você veja, sabe esses tênis que se faziam na Argentina, Champion, esses tênis com lona? Sim, com lona. Isso é justamente cânhamo. Digo cânhamo. Tenho que me acostumar com essa palavra porque é uma palavra que entrou em desuso. Cânhamo. Era de cânhamo. Ou seja, que é a solução do mundo. As alpargatas, sabe as alpargatas? Cânhamo. E as solas, que era de fio de sisal, então cânhamo. Era de cânhamo mas também. Uau! Mas é claro, para fazer solas e para tudo. E eram confortabilíssimas com uma sola espetacular. Claro, e super barata. Não leva nada de petróleo? Não, incrível. O que estão escutando hoje é realmente incrível. Muito bem. As primeiras Bíblias. Mapas, gráficos, assim como os guardadores da Declaração de Independência e Constituição fizeram-se em papéis de maconha, cânhamo. Impressionante. Imagine agora que tanto as pessoas se apavoram e dizem maconha? Não, que terror, maconha não. Poderíamos parar a devastação das árvores do mundo, não? Não se necessitaria cortar uma árvore mais. O que estão fazendo, então? Bom, esse é o mundo em que se converteu. Estão desflorestando todo o pulmão, justamente a Amazônia, podendo usar cânhamo. Por isso, o criador do cânhamo, vem destruir os que destroem a terra. Impressionante. Porque ele nos deu realmente soluções até para o papel. Sabe que do cânhamo se fabrica plástico. É o único vegetal que se pode tirar um plástico que é degradável depois. Mas plástico. Impressionante. Não, impressionante. Vou seguir lendo. Está muito interessante isso. Está fabuloso. Assim que já sabem que a Bíblia se escrevia em papel de maconha. O primeiro cultivo que cresceu em muitos estados dos Estados Unidos foi cânhamo. 1850 foram bons anos para produzir em Kentucky 40.000 toneladas. O cânhamo foi o cultivo mais lucrativo até o século XX. Até o século XX, o cânhamo foi o cultivo que mais dava dinheiro. Ademais, é muito fácil de cultivar, cresce rapidamente. Tem raízes profundíssimas. Então, tira os nutrientes não da superfície, senão de baixo. E quando colhe, todas as folhas que não servem caem. E justamente essas folhinhas estão cheias de minerais e os minerais voltam para a terra. Esse é um dos poucos cultivos que se pode cultivar uma e outra vez, e a terra não fica mal. Mas se dá rápido, porque cresce em questão de dias, já tem a sua não destrói a terra. Planta. E não destrói a terra. É incrível. Não tira os minerais porque voltam à terra. Não é como a soja. Não, nem falar. A soja arruina o terreno. Em 7 anos não serve mais. Não serve nunca mais. Não serve mais, nem para batata. E vamos ver se serve para comer o cânhamo. Vamos continuar lendo. Diz: os registros mais antigos conhecidos acerca do cultivo do cânhamo datam de mais de 5.000 anos atrás, em China, ainda que sua industrialização provavelmente se reporta ao Antigo Egito. Renoir's, Van Gogh's Remembrance e Gainsborough, assim como a maioria das primeiras obras feitas a óleo, foram pintadas em lenços de cânhamo. Em 1916, o governo dos Estados Unidos predisse que pelos anos 40 o papel não viria do cânhamo e, portanto, mais árvores deveriam ser cortadas. Os estudos do governo informam que 1 hectare de cânhamo iguala a 4 hectares de árvores. Não sei se escutaram bem o que acabo de dizer. Rende 4 vezes mais que as próprias árvores. 1 hectare plantado de cânhamo rende mais de 4 hectares de árvores. Agora, quanto tempo
leva para crescer árvores? Anos. Justamente a maconha cresce em poucos meses. Sim, em poucos meses, pronto, porque chega até 3,5 metros de altura. Claro. 3,5 metros de altura chega até, imagine, plantas grandes. Mas coloque que saia uma vez ao ano. Uma vez ao ano tem muito mais que a deflorestação. Não se necessitaria deflorestar absolutamente nada. O que estamos fazendo com o nosso Destruindo o mundo? Destruindo o mundo. Até 1937, que em 1937 passou algo incrível aqui nos Estados Unidos, até 1937, pinturas e vernizes de qualidade foram feitos de óleo de sementes de cânhamo. Em 1935, umas 58 mil toneladas de sementes de cânhamo foram utilizadas nos Estados Unidos para a fabricação de pintura, entre os quais Sherwin-Williams, que até o dia de hoje segue sendo uma das pinturarias ou marca de pintura mais reconhecida nos Estados Unidos. Sherwin-Williams fez um testemunho ante o Congresso contra a ata do imposto da maconha em 1937. Acontece que em 1937, agora vou ler o que ocorreu. Isto está incrível, o que vou ler agora. O primeiro modelo T de Henry Ford foi construído para funcionar com combustível de cânhamo, e uma grande parte do auto mesmo se fez de cânhamo, ou seja, se fez de maconha. Em sua extensa propriedade, Ford foi fotografado entre seus campos de cânhamo. O carro crescido da terra de cânhamo, para que ande em cânhamo, o carro crescido da terra tinha painéis de plástico de cânhamo, cuja assombrosa dureza era de 10 vezes mais forte que o aço. E isso foi tirado de Mecânica Popular de 1941. 10 vezes mais forte. Diz que se golpeasse um painel feito de plástico de cânhamo, não se lastima como se lastima o aço. Como é um pouquinho mais flexível, absorve o golpe de uma forma espetacular, assim como uma fibra de vidro, para que se tenha uma ideia. Incrível! Depois vou ler um pouquinho mais sobre o carro. O cânhamo foi chamado a colheita do $1 bilhão. Por primeira vez, uma colheita comercial teve um potencial de negócio que excedia o $1 bilhão. Mecânica Popular, fevereiro 1938. A revista Engenharia Mecânica, em fevereiro de 1938, publicou um artigo intitulado A Colheita Mais Desejável e Proveitosa que Poderia Ser Obtida. Indicou que se o cânhamo fosse cultivado utilizando a tecnologia do século XX, com a nossa tecnologia, com as máquinas que temos e tudo, seria a colheita agrícola individual maior nos Estados Unidos e no resto do mundo. A informação seguinte procede diretamente do Departamento dos Estados Unidos em 1942. Em um filme de 14 minutos de duração, estimula e instrui granjeiros norte-americanos patrióticos a cultivar 350 mil acres, uns 140 mil hectares de cânhamo ao ano para financiar o esforço da guerra. Claro, se proibiu em 1937, mas quando estavam na Primeira Guerra Mundial, se deram conta que necessitavam, realmente a produção militar urgente necessitava comida, papel e uma quantidade de coisas. Então o governo anulou por um tempinho a lei contra o cânhamo e por isso estimulou todos os que quisessem plantar e plantaram 140 mil hectares, que com isso foi o suficiente para levar a cabo a Segunda Guerra Mundial. Incrível! Mas terminou a guerra e outra vez veio a lei contra o cânhamo. E quem plante cânhamo, a lei diz que vai ao cárcere por 5 anos. Não é nada simples. É absolutamente realmente contra a propriedade de Deus. Porque o cânhamo é uma planta que não foi desenhada pelo homem. Incrível o que estou lendo. Quando os templos gregos eram novos, o cânhamo já era velho ao serviço da humanidade. Durante milhares de anos foi cultivado para a cordagem e telas na China e outras partes do leste. Durante os séculos e antes dos 1850, os navios que navegavam nos mares ocidentais foram aparelhados com cordas e velas canhamenhas.
Para o marinheiro, e não menos que para o carrasco e sua forca, o cânhamo era imprescindível. Claro, o carrasco porque tinha a corda para pendurar, e o marinheiro tinha as cordas para as velas, e as próprias velas eram justamente de cânhamo. O cultivo e a produção do cânhamo não dana o ambiente, isso é importante. O boletim da USDA número 404 concluiu que os cultivos de cânhamo se colheitam 4 vezes mais polpa, com ao menos 4 a 7 vezes menos contaminação. Isso saiu na Mecânica Popular em fevereiro de 1938, mas aprovado pelo governo dos Estados Unidos, que justamente quase não causava contaminação o cultivar cânhamo, porque ainda por cima não necessita pesticidas. É uma planta impressionante, se cuida a si mesma a planta. Tem uma época de cultivo curta. Pode crescer em qualquer estado. Suas prolongadas raízes penetram e rompem a terra para deixá-la em perfeitas condições para a colheita do próximo ano. A densidade de suas ramas, de 1 a 3 metros acima do solo, estrangulam as más ervas. Nada lhe desafia? Nos anos 30, as inovações no maquinário agrícola haviam causado uma revolução industrial quando aplicadas ao cânhamo. Este só recurso pôde gerar milhões de novos trabalhos que geram milhares de produtos de qualidade. O cânhamo, se não tivesse sido feito ilegal, teria tirado da depressão aos Estados Unidos da América do Norte. Justamente foi nos anos 30. William Randolph Hearst, um multimilionário que tem um castelo de aqui a umas 3 horas, não, dirigindo pela costa da Califórnia, de Hearst 4 horas, vindo para São Francisco. Por aí. Justamente William Hearst, em São José não, William Hearst tinha uma empresa de papel que se chamava Hearst Paper Manufacturing Division de Kimberly-Clark, possuía vastas zonas florestais. A companhia de Hearst suministrou a maioria dos produtos de papel. O avô de Patty Hearst, um destruidor da natureza por sua própria ganância pessoal, se arriscou a perder milhares de milhões por causa do cânhamo. Em 1937, DuPont, todo mundo conhece a marca DuPont, patenteou os processos para fabricar plásticos do petróleo e carvão. Vejam que conveniente. Justamente do cânhamo se faz o melhor plástico, mas DuPont patenteia o processo de fabricar plástico derivado do petróleo e do carvão. Claro, porque nesses anos começaram a descobrir o petróleo. E isso era quem tinha dinheiro, não os produtores de cânhamo, eles. O informe anual de DuPont instou os acionistas a investir em sua nova divisão petroquímica. Plástico sintético como o celofane, o celuloide, o nylon, o rayon, o dacron, etc., poderiam ser obtidos pelo óleo de cânhamo. Tudo isso poderia ser obtido com óleo de cânhamo. A industrialização natural do cânhamo havia arruinado o imensamente lucrativo negócio de DuPont e outros multimilionários que se prejudicariam tentando competir contra tal recurso natural renovável, e do qual é possível obter tão ampla variedade de produtos de ótima qualidade e grande demanda em todos os lados do planeta, porque o cânhamo é renovável. Planta um ano, a terra não se afeta, planta outro ano e não é o petróleo, é cânhamo. E ainda por cima de tudo o que tira daí, é um alimento incrível para o ser humano. A conspiração. O cânhamo tem uma história de uso honorável de milhares de anos. Sua fibra, óleo e outros componentes têm mais de 5.000 usos industriais. A fibra é usada para fazer telas, sogas, redes, papel e muito mais. O papel de cânhamo... De que seriam as redes dos pescadores dos apóstolos? De que seria? Não há dúvida que tenha sido de cânhamo. Porque era resistente, era uma fibra que não se apodrecia nem com água salgada, nem com nada, assim que é o que se usava para fazer justamente redes. Até o dia de hoje se usa para fazer redes. O papel de cânhamo é como 10 vezes melhor que o papel de madeira. O papel de cânhamo é como 10 vezes melhor que o papel de madeira.
De um terreno de 20 metros quadrados, se pode tirar 4,1 vezes mais fibra de cânhamo que fibra de madeira. O papel de cânhamo pode ser reciclado 7 vezes e o papel de madeira apenas 3 vezes. Ademais, os processos de produção do papel de madeira contaminam o ambiente muito, e os processos de produção do papel de cânhamo não contaminam. É incrível. Todas as coisas que eu estou lendo são realmente incríveis. Cada detalhe do que estou dando a conhecer é incrível. O papel de cânhamo é muito duradouro. A Constituição dos Estados Unidos está escrita em papel de cânhamo e está em boas condições depois de 200 anos, assim que parece que aguenta bem o cânhamo. Papel de madeira fica amarelo e começa a descompor-se em algo como em 40 anos. Algo que se converteu em um pesadelo para as bibliotecas do mundo. Sempre foi um pouco difícil separar a fibra do cânhamo, não? Aqui vem o que aconteceu. Aqui começa a história da conspiração tremenda. Por isso você acreditava que a maconha era má. Sempre foi um pouco difícil separar a fibra do cânhamo. Mas em 1917... G.W. Schlitten inventou uma máquina descascadora que estava a ponto de causar um grande aumento no uso de fibra de cânhamo. Assim que justamente inventou uma máquina que faria todo o trabalho difícil que era feito à mão e agora seria feito à máquina. Quase ao mesmo tempo, a companhia de química DuPont estava patenteando alguns plásticos, abrindo um mercado para fibras plásticas. Também desenvolveram um processo para fazer papel de fibra de madeira com sulfitos e sulfatos. DuPont viu o cânhamo como um competidor. Atacaram o cânhamo por meio de um ataque sujo legal contra a sua irmã gêmea, a maconha. Então, porque não podiam atacar o cânhamo, atacaram a maconha. Que é a parte, vamos nomear maconha, as plantas que são iguais, mas que tem mais conteúdo de THC, que tem maior conteúdo dessa substância. Que usavam para droga. Claro, que usavam para drogas. Outro jogador com papel grande neste conto foi William Hearst, o que acabou de te dizer, racista e dono de uma cadeia de periódicos. Se era o dono de quase todos os periódicos dos Estados Unidos, por isso era o homem mais rico dos Estados Unidos nessa época. Bom, e disso sou testemunha, porque com Leslie fomos visitar faz anos atrás, muitos anos atrás, viajando para São Francisco, passamos por Hearst Castle e aí fomos visitar onde vivia este senhor. E realmente, vocês nem imaginam a mansão que tinha. Incrível, incrível. Trouxe, milhões e milhões de dólares a arte que trouxe da Europa. De arte da Europa. Umas piscinas internas, o mármore. Piscina interna. Tinha zoológico, tudo do lado de fora. Não, incrível. Uma vista ao mar impressionante. Era um castelo privado. Não. É algo incrível o que este senhor fez. Mas observem o que fez. Era o dono de uma cadeia de periódicos e centenas de milhares de metros de bosque, os bosques que ele pensava destruir para fazer papel, não? Era dono do periódico e ele mesmo comprava o papel. Imagina se traziam o cânhamo. Ele tinha um investimento gigante em papel de fibra de madeira e também queria eliminar o cânhamo como competidor no mercado de papel. Todo o mundo conhecia o cânhamo, mas somente os mexicanos usaram a palavra maconha para falar da droga. Então, quando os periódicos de Hearst falaram da maconha como se fosse uma droga nova e diabólica, a maioria do público não sabia que foi o mesmo cannabis que eles conheciam. Então, era através de seus periódicos que começou a falar contra a maconha, que a maconha matava, que a maconha era isto, que o problema da sociedade era a maconha, que havia que terminar com a maconha, que a juventude e a maconha, todas mentiras e mentiras e mentiras. Porque ao final e ao cabo, fumar maconha não há um só caso de morte em todo o mundo. A maconha não possui uma sobredose por fumar maconha. Não estou defendendo no mais absoluto que se fume maconha, estou dizendo a verdade. Por exemplo, com o álcool pode morrer de um coma hepático, com a cocaína é muito fácil e as pessoas morrem com a cocaína, com a heroína nem falar, com as outras drogas sintéticas nem falar, sobredoses e morte.
A maconha não existe sobredose, não existe. Não há um só caso patenteado no mundo inteiro que uma pessoa disse, esta pessoa morreu por maconha. Não existe. Isto está inventado, não existe. Não estou dizendo que você pode usar a maconha, porque não é o que estou dizendo. O que estou dizendo é os contos que colocaram em nossa cabeça. Então, começou uma propaganda. Ele, como tinha também muito dinheiro, começou a tirar vários filmes contra a maconha. Então, começou a dominar as pessoas, a dominar a mente das pessoas para que comecem a ter um ódio ao que não sabiam nem o que era. E quando se deram conta, o governo dos Estados Unidos, influenciado por ele e com DuPont e com outras pessoas que vou ler aqui, puseram pena de cárcere àquele que plantasse hemp seed, que é o cânhamo, que não tinha nada a ver com essa história. Sigo lendo. Então, quando os periódicos de Hearst falavam da maconha como se fosse uma droga nova e diabólica, a maioria do público não sabia que era o mesmo que a cannabis que eles conheciam. O racismo também entra no conto. A propaganda disse que a maconha causava a morte, o assassinato e a loucura. Como os usuários da maconha naqueles dias eram maiormente os negros e os hispanos, duas minorias desprezíveis pelos racistas do país, muitos do público eram dispostos a crer nas piores mentiras sobre a maconha. Se esta estava associada com essas minorias, o medo gerado por Hearst foi contagioso e ele tinha êxito em lavar os cérebros do público com suas mentiras. Teve êxito, obviamente. Ao mesmo tempo, o financeiro principal dos DuPont foi Andrew Mellon, chefe do Mellon Bank e secretário de Fazenda dos Estados Unidos. Dentro do Departamento de Fazenda, ele colocou seu genro, Harry Anslinger. O que fez esse Harry Anslinger? Como chefe do novo Escritório Federal de Narcóticos, imaginem, agora conhecido como DEA, tudo, mas foi máfia. Colocaram aí o chefe, colocaram justamente era parente de DuPont, colocaram aí narcóticos, imaginem. Assim, essa rama do governo federal serviu os interesses de DuPont e de Hearst, utilizando as mentiras dos periódicos de Hearst para convencer o Congresso a passar leis que proibissem a maconha. Quando proibiram a maconha, também proibiram sua irmã gêmea, o cânhamo comum, que não tem a droga. Assim, DuPont logrou sua vantagem econômica no mercado. O público perdeu uma planta de valor incrível e não tem substituto. As leis contra a maconha existem graças ao racismo, à competência industrial suja e o uso pervertido dos meios de comunicação. Típico de Babilônia. O típico de Babilônia. E a verdade começa a ressurgir apenas agora. Apenas agora os movimentos que consomem comida crua redescobriram os valores que tem o cânhamo e redescobriram que se usa para roupa, para tudo. Então já agora começa a reverter muito devagar isso, já muito devagar, muito devagar. Isso daria independência a cada indivíduo. Exatamente. E não convém. E não vão lograr. Ou seja, não vamos lograr reverter a situação. Propriedades e virtudes do cânhamo. Já li a história porque você crê que é má. Tudo isso foi inventado faz anos atrás. Lavaram teu cérebro, o mesmo que Mateus 28:19. Quando uma mentira é repetida muitas vezes, se converte numa verdade. É o mesmo. Uma mentira repetida 1000 vezes se converte numa verdade. O mesmo ocorreu com a maconha. Propriedades e virtudes. Por suas virtudes, esta planta acompanhou o ser humano ao longo de praticamente toda a sua história. Na China, se faz referências à sua exploração desde faz milhares de anos. Na Espanha, se cultivou durante vários séculos seguidos como reconhecimento oficial especial, servindo para a confecção de vestidos, velas navais, peças de barcos, cordas, papel, as velas de Cristóvão Colombo, com as quais se descobriu a América, a bandeira estadunidense, a primeira bandeira dos Estados Unidos, e os papéis com que se declarou sua independência foram confeccionados com fibra de cannabis, ou seja, maconha.
Na Espanha, ao sul da Comunidade Valenciana, existe uma cidade cuja história e economia estão vinculadas ao cânhamo. Desde a Idade Média, se denomina Callosa de Segura. Esta cidade conta em seus títulos com o de Cidade do Cânhamo. Nela se encontra a maior produção mundial de fios, cabos e redes, tanto de cânhamo como de fibras sintéticas, e em sua oferta cultural conta com a Escola dos Trabalhos de Cânhamo, na que se ensina todo o processo desde a plantação da semente até a produção de fios e cordas. Também conta com o único museu do mundo dedicado a esta fibra, o Museu Etnológico de Cânhamo e Horta. A variada utilidade do cânhamo e sua qualidade lhe valeu, em algumas épocas, a consideração de planta sagrada que potencializa a evolução do ser humano. Desde o século V a.C. até o final do século XIX, em 90% as cordas e velas para navegação e muitas redes de pesca se faziam com cânhamo. Hoje segue sendo muito utilizado em muitas embarcações por sua grande resistência à umidade e variações climáticas. A diminuição de seu cultivo em países industrializados começou pela raiz de uma confusa política de provisão da maconha que afetou diretamente o cânhamo nos anos 30 do século XX. Isso já estivemos vendo. Provavelmente foi uma campanha camuflada com uma defesa da saúde e também condutas éticas postas em marcha por interesses opostos de certos setores industriais estadunidenses para potencializar as novas fibras sintéticas como o nylon e outros polímeros para o qual o cânhamo era um forte competidor. Tudo vai ao dinheiro, tudo vai ao uso do petróleo, quando realmente não necessitamos do petróleo. Aplicações comuns. Se pode falar da utilidade do cânhamo, entre outros usos, para fibra têxtil, como estopa, cordas de grande resistência, fácil e leve de levar. Ainda por cima não pesa nada. Se você se lembra, essas sogas de fio sisal assim, grossas e não pesam quase nada. Não tem peso do plástico, por exemplo. Sementes e óleos ricos em gordura, incluindo ômega 3 e proteínas, 34%. Tirando a espirulina e as algas, não há outro produto da natureza que tenha maior quantidade de proteínas, mas não são quaisquer proteínas, incluem todos os aminoácidos essenciais que nós necessitamos, mas têm uma propriedade especial. Estão da melhor forma para uma super fácil digestão. Incrível o que tem esta semente. Assim que, de todas as plantas da natureza verde, o cânhamo é a melhor de todas. Dizem que é a comida perfeita, porque tem ômega 3 e ômega 6 justamente na proporção exata que necessitamos. Exata. Tem 3 partes de ômega 6 por 1 parte de ômega 3. Isso é realmente incrível. E ainda por cima te dá enzimas, vitaminas. Bom, vou seguir lendo mais coisas para que você possa ver o que na realidade tem essa magnífica planta. Serve também para combustíveis ecológicos, biocombustíveis, lubrificantes e plásticos vegetais, materiais de bioconstrução de grande resistência, celulose para papel, aplicações medicinais e cosméticos dos óleos, materiais isolantes, peças plásticas e têxteis para automóveis da marca Audi e BMW, entre outras. Imagine, BMW e Audi utilizam em certas partes cânhamo, porque é mais resistente ainda que o plástico. Roupa, comida, casa, móveis, óleos nutritivos, folhagem para animais, biomassa para calefação, sabão, shampoo, esteiras, sacos, isolantes, plásticos, filtros, pintura, vernizes, combustível, lubrificante, geotêxteis contra erosão, campos de cultivo para purificação de água, enriquecedor de solo e tutor de leguminosas, etc., etc., são alguns dos usos que poderíamos dar a esta planta hoje em dia. Em alguns países, França, Canadá, Suécia, etc.,
existem indústrias específicas dedicadas à produção de derivados de qualidade do cânhamo. As sementes de cannabis são o alimento vegetal com maior valor proteico, até 34%, e de ácidos graxos essenciais. Se considera o alimento mais completo e mais perfeito que se possa encontrar em uma só planta. Estão escutando o que vocês e eu pensávamos que era uma porcaria, que era uma erva detestável, que o único que fazia era envenenar a juventude, que havia que destruir onde víamos? E estou lendo que é a planta mais nutritiva que há no planeta. Incrível. Os ácidos graxos essenciais ômega 3 e ômega 6 contidos são muito úteis na prevenção de artrite, reumatismo, entre outros grandes números de afecções. O cânhamo se considera a fibra têxtil de origem vegetal mais larga, suave e resistente. A tela que se elabora com ela pode apresentar diferentes qualidades, às vezes mais áspera e outras vezes mais suave que o algodão. Depende como processem, e pode ser mais suave que o algodão. Incrível. Também é mais isolante, fresca e absorvente e duradoura. Então não convém porque não vai rasgar? Anteriormente, era a fibra mais utilizada e considerada a rasoura ou standard para medir a qualidade das outras fibras. 1 hectare de cannabis pode produzir o dobro de fibra que um de algodão. Imagine, assim que é muito melhor que o algodão. E a fibra de cannabis requer menos produtos químicos durante o seu processo. O processo para fazer telas. O cannabis não requer dos numerosos pesticidas que se utilizam para o algodão, que estrupiam os solos. A longitude e resistência do cânhamo ainda compete com os materiais mais modernos utilizados nas cordagens navais. Também permite a elaboração de materiais de construção de grande resistência e de materiais de grande capacidade isolante. A utilidade do cânhamo como biocombustível é de grande interesse, junto a outros óleos vegetais, em especial porque o dióxido de carbono que é liberado de sua combustão é o mesmo que o consumido pela planta durante seu crescimento. Ou seja, que se eu queimo o óleo para biocombustível, a quantidade que libero de óleo queimado é o mesmo que a planta depois vai absorver para outra vez crescer e dar-me produto. Ou seja, que é zero contaminação. O que soltei ao queimar o óleo, a planta depois volta a absorver a mesma quantidade, então quanto contaminei? Zero. Incrível. Incrível. Então, diz o mesmo durante seu crescimento, o que significa poluição praticamente nula e que o próprio ciclo é capaz de reabsorver o que queimou quando queimou o óleo. O biocombustível, ou biodiesel, pode ser usado diretamente no motor diesel, com ou sem mistura com diesel petrolífero. Como qualquer plástico, material plástico ou feito a partir de madeira pode ser emulado com êxito a partir das plantas de cannabis, sendo ademais diretamente biodegradável e reciclável. O aglomerado elaborado com cânhamo tem o dobro de resistência que o de madeira e sustenta melhor os pregos. O aglomerado são essas pranchas que condensam e grudam assim com cola. Bom, o que se faz de cânhamo é impressionantemente duro, não se rompe nunca mais. Os materiais plásticos feitos a partir da cannabis são de grande resistência, como por exemplo a carroceria de um modelo de automóvel fabricado por Henry Ford em 1941, elaborado com cânhamo e favas de soja. Esse auto utilizava ademais óleo a partir do cânhamo como combustível. Ford afirmou sua resistência golpeando com um machado, demonstrou com um machado, dizendo: vamos ver se isto é forte, com um machado golpeou o carro. Atualmente, muitas peças dos automóveis levam fibra de cânhamo. Henry Ford construiu essa carroceria de automóvel com o cânhamo para demonstrar a contribuição que os agricultores poderiam fazer à manufatura estadunidense. Durante séculos, as Bíblias foram impressas em papel de cânhamo e continuam sendo até o dia de hoje na França.
Os plásticos biodegradáveis e espuma de poliestireno, em que se utiliza o óleo de cânhamo no lugar dos derivados do petróleo, estão na vanguarda da tecnologia sustentável. Um uso muito importante do cânhamo tem sido a desintoxicação dos dejetos nucleares, como demonstram na experiência da Ucrânia, por exemplo, no lugar da catástrofe de Chernobyl. Tem tantos usos, é realmente incrível. Poderia servir como alternativa à deflorestação causada pela indústria papeleira, já que as plantas crescem rapidamente e se cortam a cada ano como outro cultivo agrário, obtendo-se uma grande tonelada anual de celulose, fibras e óleos ao mesmo tempo, sem ter que cortar nenhuma árvore. De maior impacto ecológico e mais lento crescimento, 1 hectare de cannabis pode produzir mais de 4 vezes o material que um de árvore, mas não somente produz para papel. Em árvore não se produz nada de comida. Isto te dá para papel e também te dá comida de uma forma incrível. O papel de cânhamo é mais resistente que o de polpa de madeira e não requer ácidos nem cloro para branquear. Ademais, pode ser reciclado de forma ótima até 7 vezes, enquanto que o convencional de madeira apenas 4. As fibras de cannabis aparecem em alguns produtos de papel, considerado como componente de gama alta. Ademais, as características biológicas do cânhamo podem utilizar para melhorar a qualidade do solo cultivado e controlar sarçais. A escassez de sua exploração na atualidade se deve em grande medida à inércia da indústria. Algumas pessoas conhecem produtos do cânhamo de baixa qualidade e preço relativamente elevado devido à falta de infraestrutura que não faz justiça à verdadeira potencialidade de seus produtos. O defensor do cannabis, Jack Herard já morreu no ano passado, em 2000, não me lembro se em 2010 ou 2011, um personagem impressionante. Anos levando uma luta, uma guerra pessoal contra o governo dos Estados Unidos, justamente com base em tudo isso. E toda essa informação que estou te dando é graças a pessoas como ele que protestaram e dedicaram sua vida a demonstrar que o governo dos Estados Unidos estava fazendo uma injustiça e havia feito uma injustiça em nível mundial por ter tirado esta planta maravilhosa dos cultivos e ter colocado outras porcarias em seu lugar. Diz o defensor do cannabis, Jack Herard, autor de livros de referência sobre o cânhamo e a maconha, ofereceu uma fortuna a quem lograsse refutar cientificamente sua tese, que apresenta o cannabis como solução sem igual a numerosos problemas do mundo, incluindo a fome. E ninguém pode refutar o que ele tirou. Uma tese impressionante. Se chama cânhamo industrial as variedades do cannabis sativa destinadas ao uso industrial e alimentar. Estas variedades geralmente contêm uma melhor porcentagem de tetrahidrocannabinol THC, que são destinadas ao uso psicotrópico ou medicinal. Ainda que o nome científico da planta é cannabis sativa, das duas, cânhamo é, via de regra, o nome genérico utilizado para a espécie, ainda que também o nome funcional de outras plantas diferentes com aplicações similares, como o cânhamo de Manila. O cânhamo e a maconha são plantas similares, quase iguais, obtidas de diferentes cruzamentos e seleções que deram lugar a variedades com características diferentes e podem continuar cruzando-se entre si. A maconha é uma variedade de cânhamo na qual se potencializou a concentração de tetrahidrocannabinol. É isso que acontece, vê? Se tem mais THC, é o que agora se conhece para fumar a maconha. Mas não é, a planta parece igual, mas o verdadeiro cânhamo não é esse, senão o que quase não contém absolutamente nada dessa droga. Não, nem sequer a flor, quase nada. A semente do cânhamo é uma fonte de proteína e ácidos graxos essenciais muito nutritiva. Muitas populações cultivaram cânhamo por suas sementes. As folhas podem ser utilizadas como folhagem. As sementes do cânhamo não contêm nada do princípio ativo, nada. As proteínas das sementes do cânhamo se assemelham muito à composição das proteínas do sangue do ser humano. É fantasticamente fácil de digerir e são receitadas pelos médicos a muitos pacientes com problemas digestivos. As sementes do cânhamo se conheceu como edestina e foi utilizada pelos científicos como modelo de proteína vegetal, ou seja, que é a proteína vegetal mais perfeita. A semente de cânhamo proporciona ao corpo humano ácidos graxos essenciais. É a única semente que contém
contém esses óleos quase sem gordura saturada. Como complemento à dieta, esses óleos podem reduzir o risco de enfermidades cardiovasculares. É por isso que os pássaros vivem muito mais se comem sementes de cânhamo. Os pássaros sabem, lhes encanta essa semente. Com sementes de cânhamo, um vegetariano estrito pode sobreviver e não consumir quase nada de gordura saturada. Um punhado de sementes de cânhamo proporciona a quantidade necessária de proteínas e ácidos graxos essenciais para um adulto. Quais são os benefícios do cânhamo comparados com outros cultivos alimentícios? O cânhamo necessita de pouco fertilizante comparado com outros, cresce bem em praticamente qualquer lugar. Ademais, resiste pragas, pelo que requer poucos pesticidas. O cânhamo tem raízes profundas, o que é bom para o solo. E quando suas folhas caem, os minerais e nitrogênio voltam à terra. Se há cultivado cânhamo no mesmo solo durante 20 anos, sem nenhuma diminuição detectável na terra. Não, impressionante. A utilização de menos fertilizantes e produtos químicos agrícolas é boa por duas razões. Primeiro, custa menos e requer menos esforços. Segundo, muitos produtos químicos agrícolas são perigosos e contaminam o meio ambiente. Quanto menos tenhamos que utilizá-los, melhor. O que acontece com a soja? É o cânhamo competitivo com uma fonte mundial de proteína como é a soja? O cânhamo não produz tanta proteína como a soja, mas a proteína das sementes do cânhamo é de muitíssima melhor qualidade que a da soja. As considerações agrícolas podem fazer do cânhamo o cultivo alimentício do futuro, ademais de que o cânhamo é um cultivo fácil de fazer crescer, resiste à radiação UVB, que é um tipo de luz solar bloqueada pela camada de ozônio. A soja não tolera a luz UVB demasiado bem. Se a camada de ozônio fosse reduzida em 16%, o que alguns creem que é muito possível, a produção de soja baixaria até 30%. Agora, o cânhamo não se afeta com esses raios. Poderíamos ter que cultivar cânhamo ou passar fome. E não seria a primeira vez que isso ocorreu. O cânhamo foi utilizado para ajudar a muitas populações em tempo de fome. Desgraçadamente, devido a vários fatores políticos, as pessoas que passam fome hoje em dia em países subdesenvolvidos não estão tirando proveito deste cultivo. Em alguns lugares, porque o governo chamaria maconha e arrancaria o cultivo. Em outros países, é devido que os granjeiros estão ocupados cultivando coca e papoula para produzir cocaína e heroína para o senhor da droga local. O talo do cânhamo tem duas partes, a fibra e a polpa. A fibra do cânhamo pode ser tecida em quase qualquer tipo de roupa. É muito duradoura. De fato, os primeiros Levi's esses blue jeans, foram feitos com cânhamo por esta razão. Comparado com todas as demais fibras naturais disponíveis, o cânhamo é a mais adaptável para um grande número de aplicações. Assim é como se deixa secar o cânhamo para obter fibra. Em um campo com cânhamo pouco espaçado, se deixa crescer até que as folhas caem. O cânhamo é então cegado e jaz no campo por algum tempo, no qual é lavado pela chuva. Se dá volta para que as duas partes do talo possam estar expostas ao sol. Durante esse tempo, a fibra se abranda e muitos minerais voltam à terra. Depois desse passo, os talos são levados a uma máquina que separa as duas partes do talo. Afortunadamente, dispomos de maquinário hoje em dia. Os homens faziam essa última parte à mão em esgotadoras jornadas de trabalho. Mas por que é melhor que o algodão? As roupas feitas de cânhamo podem ser um pouco menos suaves que do algodão. Apesar que há variedades especiais de cânhamo ou formas de cultivá-lo e tratá-lo que produzem um cânhamo tão suave como o algodão, mas ao final é muito mais forte que o algodão, não se estira. Meioambientalmente, o cânhamo é melhor cultivo que o algodão, especialmente a forma atual de cultivar o algodão nos Estados Unidos. Os cultivos de algodão consomem a metade de todos os pesticidas, imagine, o que faz dano ao meio ambiente e ao solo. O algodão é um cultivo que dana o solo e necessita muitos fertilizantes, quando o cânhamo não, nem dana o solo, nem necessita fertilizantes. Outros usos. Um dos usos mais numerosos do cânhamo é em material de construção.
Não. Pode ser utilizado na fabricação de tábuas de aglomerados. Isto implica pegar talos de cânhamo sob pressão para produzir uma tábua que é várias vezes mais elástica e duradoura que a madeira dura, posto que o cânhamo produz uma longa e forte fibra. É uma fonte perfeita para os aglomerados. Outra aplicação interessante do cânhamo na indústria é a fabricação de plástico. Muitos plásticos podem ser fabricados com a fração celulósica do cânhamo. O óleo de sementes de cânhamo tem multidão de usos como vernizes e lubrificantes. Isso é algo que eu nunca imaginei. Tirar plástico das plantas, isso eu realmente não pensei que existia. A utilização do cânhamo na construção não é uma ideia nova. Arqueólogos franceses descobriram pontes construídas com um processo que mineraliza os talos do cânhamo em um fundamento de longa duração. O processo implica em que não se empregam produtos químicos sintéticos e produz um material de recheio para a construção de edifícios. Se chama isochambre e está ganhando popularidade na França. Pode ser utilizado como impermeabilizante e isola frente ao calor e ruído. É muito duradouro. Os bioplásticos não são uma nova ideia. Nos anos 30, Henry Ford fabricou com eles a carroceria de seu carro, mas os processos para sua fabricação requer mais investigação e desenvolvimento. Os bioplásticos podem ser feitos sem contaminar muito. Desgraçadamente, é pouco provável que as companhias investiguem os bioplásticos sem ter que importar as matérias-primas ou bem ter que quebrar as leis, sem mencionar a importação que já existe dos produtos petroquímicos. Mas o uso do cânhamo quase desapareceu até faz quanto tempo que se cultivava? O governo dos Estados Unidos proibiu o cultivo de cânhamo faz uns 60 anos, quase 70 anos atrás, já que a competência mais forte contra este produto era o algodão e também a madeira das árvores. O mesmo tentou fazer difamando o azeite de oliva, isso eu já sabia. Os Estados Unidos tratou de difamar o azeite de oliva e faz pouco tratou de difamar o linho. Se não fosse que o governo... que muitas pessoas se opusessem ao governo, o governo teria dito que as sementes de linhaça, creio que começou a se descobrir em 1980 as propriedades do linho, da linhaça. O governo disse, não, isso é mau. E teve uma reunião no Congresso e graças a Deus que o governo permitiu seu uso. Mas esteve assim a ponto do linho, que é outro superfood, de ser assim totalmente tirado do governo. Imaginem o que faz o governo. O mesmo tentou fazer difamando o azeite de oliva para introduzir o óleo de girassol. Por isso se usa muito mais óleo de girassol, porque difamou o azeite de oliva e deu prioridade ao girassol. Ainda que é verdade que algumas variedades são ricas em THC e têm componentes psicóticos, só é questão de cultivar as espécies adequadas, que é o que sempre se fez em países mediterrâneos. Se cultiva a espécie que não tem o THC. É muito importante recordar que as sementes de cânhamo nunca contêm nenhuma substância psicótica. Isso é muito importante ressaltar, que são algumas espécies as que têm isso, mas que quando se cultiva industrialmente, se cultiva uma planta que não tem esse produto. Muito bem, estamos chegando quase ao final, falta pouquinho. O cânhamo é uma das plantas mais beneficiosas para o ser humano e o aproveitamento de suas inumeráveis propriedades se remonta a milhares de anos. Recordemos que do cânhamo se pode fazer cordas, roupas, óleos de massagem, óleos para queimar, óleos para comer. Cresce em terrenos, inclusive muito pobres, não necessita pesticidas, necessita pouca água. Ainda por cima isso, necessita pouca água. Serve para confeccionar papel, pinturas, etc. Parece pouco isto? Uma das propriedades mais importantes é o uso das sementes de cânhamo como proteína vegetal, tanto para humanos como para animais. Sua riqueza em ácidos graxos o faz muito aconselhável para cuidar ou prevenir as enfermidades cardiovasculares. Participam no bom funcionamento do sistema imunológico e são um potente antioxidante. Os ácidos graxos e vitaminas A e E são ideais em casos de prisão de ventre, já que têm uma altíssima porcentagem de fibras e também são, por sua vez, uma das proteínas vegetais mais perfeitas e digestivas. Tem 25% de proteína, aproximadamente 35% de hidratos de carbono, 35% de óleos, que são os ácidos graxos essenciais ômega 3 e ômega 6 na proporção perfeita que necessitamos,
E tudo isso tem 380 calorias a cada 100 gramas. Se surpreende seu altíssimo nível de proteínas vegetais, também há que destacar sua assimilação ou disponibilidade, já que contém todos os aminoácidos essenciais. E isso é muito importante para as pessoas vegetarianas, porque consomem, em geral, poucas proteínas. Aporta a vitamina A, C, E e do grupo B. Entre os minerais se destaca o aporte de cálcio, fósforo e ferro. As sementes de cânhamo se podem consumir de muitas maneiras: inteiras, moídas, germinadas ou em forma de óleo. Inteiras tradicionalmente se utiliza adicionando a biscoitos e pães. Se pode colocar as sementes nos crackers que fazemos? Se pode colocar a semente, muito boa ideia. Triturada se pode adicionar como condimento a saladas, massas, sopas, etc. Germinadas é pouco conhecida esta forma de consumo e tem que se ter em conta que as propriedades sempre aumentam muito mais porque estão germinadas. E como farinha se pode utilizar como farinha comum para pizzas, pastéis, biscoitos, pães, hambúrguer, vegetais, etc. Em nível nutricional, é muito interessante saber que estaremos consumindo um produto livre de pesticidas, já que é uma planta que não necessita de nenhum produto químico. O sabor é muito suave e agradável, recordando um pouco as sementes ou frutos secos, como o girassol, ou avelã ou nozes. Realmente é impressionante. Isto é o que tenho do cânhamo. As sementes de cânhamo não produzem alergias. Uau! E faltava isso ainda. As sementes do cânhamo não produzem alergias, enquanto que a soja pode produzi-las nas pessoas. Diz pode e eu colocaria... Não, produz sempre. É realmente uma porcaria a soja. Totalmente, porque tem muita... proteína demais, muito alta e para proteína de baixa qualidade. Esse é o problema. Esta planta tem proteínas de alta qualidade. Bom, eu li tanto e realmente há muito mais, fui selecionando há muito mais para realmente não te deixar em choque, porque eu já apresentei a maconha, porque eu sabia que no princípio do programa você já entrou em choque quando eu disse estou tomando leite de maconha. E então, por isso, escolhi ler toda a história, para que ninguém te engane, para que você saiba o que realmente há por trás dessa planta e que é a solução do mundo em nível mundial de alimentos, de roupa. Com esta planta podem, Leslie, vestir o ser humano, dar de comer aos animais, fazer andar os carros e ainda por cima dar de comer às pessoas e tê-las em um ótimo nível, perfeito de comida. E mais não se pode pedir, e realmente... Para terminar este vídeo, ou seja, temos outra receita que Leslie fez espetacular. Você se passou com o que fez espetacular, que fez, mas muito gostoso ficou. Com cânhamo, com hemp seed, com cânhamo. Assim que vamos ver a receita. Te convidamos a ver esta receita espetacular. Olá, bem-vindos à minha cozinha. Hoje estamos muito orientais, ultimamente. Assim que vou preparar algo muito especial, também é oriental, e são sushis. Mas não são sushis comuns, não. São super sushis. Super sushis. E coloquei nome, Super Sushi Hemp Quinoa. Sim. Isso soa bem. Super Sushi Hemp Quinoa. Posso te assegurar que não sei. Eu não creio que outros tenham provado um sushi tão super como este. Mas, bom, vou te ensinar como se faz. Assim, vou fazer. Vai levar hemp, uma xícara, e vai levar quinoa, uma xícara. O hemp se diz cânhamo em espanhol pelas dúvidas. Sementes de cânhamo. Sementes de cânhamo. Vamos usar sementes de cânhamo. É muito especial. Um superfood. E você sabe que há muita história por trás da semente de cânhamo? Não perca o tema de Christian Silva, que está dentro do Festival de Sucos, ou do programa DAR, dia 55. Dia 65, dia 65, e vai se inteirar de muitos segredos. Bom, então vamos usar a semente de cânhamo aqui dentro, semente de quinoa
aqui dentro. Outro superfood. Semente de quinoa, mas brotada, não? Quinoa está germinada, mas é claro. E são dois superfood que vão fazer, mas é claro, um super sushi, assim como disse. Isto vai ficar muito, mas muito nutritivo. Vamos colocar umas gotinhas de vinagre. Vamos colocar sal. E vamos processar. Bom, vou colocar um pouquinho de azeite e um pouquinho de gengibre em pó. Vamos ver, vou colocar deste lado. Só um pouquinho, como uma colheradinha. Bom. Bom, já deixei um instantinho. Neste instante, coloquei um pouquinho mais de sal, que me pareceu que necessitava, e um pouquinho de azeite, coloquei, como viram, e um pouquinho mais de vinagre. E ficou assim, a consistência mais ou menos como a de um arroz. Esse arroz grudento, não dos japoneses. Esse arroz grudento, como vocês podem fazer perfeitamente. Eu vou mostrar muitíssimas outras opções de fazer sushi, porque eu faço com muitíssimas outras coisas. Mas, desta vez, fizemos disto muito especial, porque estas duas coisas são um superfood. E queríamos realmente usar este superfood em sushi. Tem um aroma muito bom, Les. Assim que agora, vou usar diretamente uma colher. Isto é o que necessito colocar aqui. Nesta forma de arroz, como colocam o arroz no sushi. Vem e está oleoso, tem essa consistência oleosa. Vou colocar um pouquinho mais. Consistência oleosa, e isso está muito bom. Vamos tirar um pouquinho daqui, colocar aqui. Que esparramem perfeitamente desta maneira. Vem? Aí vamos colocando as coisas do sushi agora. Bom, eu para o sushi tenho preparado. Este vai ser um sushi muito especial. Assim que aqui tenho já cortado cenoura, que cenoura somente com o descascador de batata eu cortei. Tenho aqui preparado aspargos, são baby aspargos, estavam muito baratos. Então realmente aproveitamos e vamos usar em sushi. Estão preparados um pouquinho no desidratador. Sim, estão desidratados um pouquinho e tem cuchucaru, um pouquinho de azeite, um pouquinho de vinagre. Aqui tem o pepino, tenho aqui também sem desidratar, fresco. Sem desidratar, cortado em tirinhas, como podem ver. Juliana, manga. Aqui como vem, tem manga, cortado em juliana. E aqui tem o avocado cortado em juliana. Somente se coloriu porque passou um pouquinho do tempo. Bom, então vamos colocar os elementos que vamos colocar. É lindo que vocês decorem mais ou menos, saindo um pouco para fora, assim. É lindo ver que saiam os vegetais de dentro do sushi. Vai ficar muito bom. Assim que colocamos desta forma, vamos colocar também manga, porque vai dar um toque, uma coisa doce, especial, muito gostosa. E vamos colocar os aspargos desta maneira. Vamos colocar também aqui o
avocado. Avocado. Bom, e aqui está tudo. Vamos ver se colocamos um pouquinho mais de cenoura. Assim. E um pouquinho mais de pepino. Que o pepino fica muito bom. Bom, aqui tem o meu sushi. Agora o que vou fazer é dar volta. E com isto que tenho, que é para fazer justamente o sushi, vou enrolando desta maneira bem o sushi para que fique bem prensado o recheio. Desta maneira. E aí apertamos. Que sim, necessito de um pouquinho de suco de algo. Então vamos utilizar isto que é justamente vinagre. Bom, e com isso vou molhar um pouquinho aqui. Vem para que fique bem aí e tiro esta parte daqui. Já ficou bem prensadinho. E aqui apertamos bem. Aqui no final apertamos bem. E temos o sushi número 1. Ok? Vamos fazer o outro sushi. Porque vamos fazer 4. Coloquem o que vocês quiserem. E tem um sushi. Bom, enquanto faço esses outros, Christian vai te mostrar como fazer um molho picante para este sushi. Olá! Vou te ensinar a fazer o molho oriental picante, que é picante e doce ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de conservantes. E vamos fazer, você pode fazer em tua casa para acompanhar estes super sushis que Leslie fez. Realmente necessita deste super molho que acompanhe estas delícias que fez Leslie. Assim que vai te servir para todas as comidas orientais. Assim que venha, vou te mostrar como se faz. Muito bem, eu tenho aqui cuchucaru, que é a pimenta moída oriental. Obviamente, você pode fazer com qualquer pimenta moída que tenha. Se está no México, com pimenta moída, qualquer uma que quiser usar, mais picante, menos picante, isso você gradua. Se está na Argentina, use diretamente a pimenta moída comum. Muito bem, vou utilizar meia xícara de pimenta moída, meia xícara. Isso vai ao liquidificador. Diretamente. A isto vamos colocar uma xícara de água.
meia xícara de pimenta moída e uma xícara de água. Essa meia cada uma, justamente uma xícara de água. Muito bem. E vamos agregar mais ou menos meio pimentão vermelho. Meio pimentão vermelho. Vamos colocar sal, uma colheradinha, não uma colherada, senão uma colheradinha de sal. Uma colheradinha de sal. Vamos colocar uma colherada de pó de alho. Uma colherada de pó de alho. Isto é fundamental para que tenha o gostinho oriental. Uma colherada de pó de alho. Vamos colocar 3 colheradas de vinagre orgânico. 3 colheradas. 1, 2 e 3. Se você quiser colocar mais, pode colocar mais. Mas isso é mais ou menos como nós fazemos e fica realmente delicioso. Vamos colocar de molho de soja orgânico 1 colherada. E o último que vai levar é mel ou este superfood, que é xarope de yacon. Se você consegue isto é muito gostoso e tem menos calorias que o mel, ou pode usar mel. Vamos colocar 2 colheradas, porque necessitamos que tenha toque bem doce. Que seja picante por sua vez e doce também. Se você gosta de mais doce ou menos doce, depois regula. Esta é a medida que fica mais perfeita. E a tudo isto vamos agora moer. Liquidificar, essa seria a palavra. Vamos ver como ficou isto. Ai, que gostoso. Espetacular. Realmente espetacular. É um molho que nós já fizemos e conhecemos e está espetacular. Fantástico é a palavra. Ok, e para que fique melhor, vou colocar aqui, mas vou coar para tirar toda a pimenta que não se moeu. A casquinha da pimenta. Que molho espetacular! Bom, e isto vamos mover assim, pressionando para baixo, para que se movam as casquinhas que ficam abaixo. E isto vai começar a sair e vai nos deixar um molho oriental realmente espetacular. Se você provou alguma vez um molho oriental picante, doce, mas que é picante realmente, este vai te encantar. Não tem conservantes, é bom para você, está cheio de vitamina C, toneladas de vitamina C. E tudo o que tem é bom, não tem açúcar. O que você compra tem açúcar. Este não tem açúcar porque vai fazer com mel. E o mais importante, que ao ter o vinagre, vai conservar bastante bem na geladeira.
No México pode fazer com pimenta Califórnia, ou ají, ou um pouco de pimenta de árvore, pimenta japonesa, mas não muito, porque senão vai ficar muito picante, mas já faz a relação com a pimenta que você quiser. Assim que, bom, quando chegou já este ponto, já está. Isto se usa para alguma outra coisa, uma outra comida, ou joga fora o que você queira, mas o molho que queremos está embaixo. Agora eu te mostro. Veja o molho. Uau! Molho oriental. Aqui você gosta, Leslie? Aqui? Bom, veja este molho. Uau! Molho oriental de primeira. Uau, espetacular. Vamos ver? Também podemos colocar aqui, com um funil, podemos colocar aqui e fica o molho oriental aqui. Mas agora, como vamos utilizar nesses super sushis que vamos cortar. Assim que, muito bem, te deixo, Leslie, que continue com a receita. Bom, agora vamos cortar o sushi para colocar nos pratos. O primeiro que vamos fazer é cortar o sushi desta maneira, com muito cuidado. Este é um tamanho de sushi. Exatamente assim. Vamos colocá-los agora mesmo. Bem bonitos. Esse não esteve bem cortado. Como tem cara espetacular. E tem hemp seed com exatamente quinoa. Este vamos fazer para Brian. Vamos fazer seu bonequinho aí. Algo fun para as crianças. Uau! Isto é simplesmente jícama que cortei com um cortador de biscoitinhos. Com um cortador de biscoitos, e se pode fazer algo como isso. Espetaculares. Bom, esse é o de Angelina. Este é o de Angelina. Ai, que linda flor você fez. Angelina me ajudou. O que é? De tomate? Sim, claro, tem tomate, cenoura. Tomate, cenoura, folhinha de pepino e a jícama. Está espetacular. Uau! Ai, que linda que está essa comida! Para as crianças, é muito divertido quando alguém se faz uns desenhos, bonequinhos ou coisinhas assim. Eu disse, né, que cortei com um cortador de biscoitinhos, simplesmente. Pegamos a jícama e cortamos dessa maneira. E para nós não há carinhas. Para nós não há carinhas, vamos comer rapidamente.
Angelina me ajudou. Acontece que a Angelina me ajudou e quis fazer algo bem divertido. Bom, vamos prová-lo. Antes de levar à mesa, vamos provar. Vamos ver. Vamos provar. Angelina, pode pegar um do seu. Aqui tem outra coisa. A ver. Também tem outro ingrediente que queria mostrar. Eu coloquei todas as pedacinhos de gengibre. Podem ver os pedacinhos de gengibre que estão aqui. E coloquei em slicer, em pedacinhos bem fininhos, desta maneira, bem fininhos. Em que você colocou? Como podem ver, coloquei em vinagre, mel e água. Uau! Assim que podem deixar aí, porque é para acompanhar justamente os sushis. Isso é bem super oriental. Super oriental. Então, pode se colocar em forma de flor, desta maneira. Ou colocar aqui do lado. Desta maneira. Perfeito. Aqui também tem o wasabi. O wasabi é roswarish, que não sei bem em espanhol o que é, mas é uma raiz. E tem também clorela. Este tem espirulina e turmeric. E esta espirulina e turmeric é somente pó. Então, o que tem que fazer é diluir em molho de soja. E fica esta pasta que é picante, cor verde. Mas eu agreguei também um pouco extra de clorela. E pode moldear desta maneira, assim, como fazem nos lugares japoneses. E faz uma folhinha na qual pode molhar teu... É amarguinho, mas é amargo. Típico. Mas é típico. E além de típico, é muito bom. É super bom. Isso. Muito bem. Então, vamos colocar aqui o molho de soja também, não é, Christian? Sim. Vamos provar aqui. Molho de soja. Muito bem. Vamos ver? E vamos provar. Eu, ao final, para provar, sou o último. A ver, um extra para a Andy, que gosta. E extra para Brian. Muito bem. Vamos ver, Andy. Pegue um pedacinho e prove. Vamos ver. Querem palitos? Sim, queremos palitos. Deixa eu ver, Andy. Vai molhar um pouquinho no molho de soja. Você gostou? Está delicioso. Próximo, Brian. Vamos ver, Brian. Não se animou com o palito. Aí tem também o molho vermelho para molhar. Que tal, Brian? Que tal, Brian? Tá tão delicioso. Tá delicioso. Vamos ver, mami. Vamos ver a quem fez. Vamos colocar um aqui. E vamos prová-lo. Um pouquinho de molho picante, um pouquinho de molho de soja. Muito gostoso. Vou provar outro. Raiz forte, bem pouquinho. O wasabi. Vamos ver. Bom, vamos ver.
Isto ficou muito gostoso, e quem tem que provar, Christian. Sim, vou provar um dos meus. Não posso manejar o palito agora porque eu gosto muito com molho picante, assim como vem. Delicioso! Bom, como viram, estamos muito orientais. E eu quero lhes dizer que aproveitem e façam este super sushi hemp quinoa, porque é um super sushi. Não pode haver outro melhor. Não creio que alguém coma um melhor sushi que este, cheio de superfood como é o hemp seed e a quinoa. Nunca te saiu mais delicioso, Leslie. Este hemp seed com a quinoa ficou espetacular, realmente fabuloso. Bom, assim que bom que vamos desfrutem comer agora deste superfood. Espetacular ficou esta receita, deliciosa. Super sushi. E também o molho, esse molho vermelho de tomate. Muito gostoso ficou, Christian, muito bom. Espetacular. Um aplauso. Espetacular ficou tudo, realmente. Muito bom ficou. Que chefes que somos. Tenho que te felicitar, eu vou te parabenizar pelo sushi e você a mim pelo molho. Felicitações. Realmente muito gostoso que ficou. Espetacular. Espero que desfrutem. E espero que possam conseguir essa semente maravilhosa. Se chama hemp nos Estados Unidos. Se chama em outros países cânhamo. Assim que bom. Aí tem a verdadeira história. E isso passou no dia 65. Muito bem, nos encontramos amanhã no dia 66 com outro superfood. Saudações a todos e saúde para todos. Nos vemos amanhã.